Amados irmãos e irmãs, a todos boa noite, graça, paz, misericórdia de Deus esteja com todos e todas nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez nós nos reunimos de forma virtual, hoje é o nosso terceiro culto virtual, 100% pela internet, onde nós não temos pessoas na igreja, onde nós estamos assistindo e participando, cultuando ao Senhor dos nossos lares, por causa desta pandemia chamada coronavírus. Talvez aí nós estejamos há aproximadamente 10 dias de quarentena. Eu sei que muitas pessoas já estão começando a ficar angustiadas, mais preocupadas, crianças em casa, o marido, a esposa sem poder ir para o trabalho. Isso tem incomodado, tem preocupado, tem trazido uma certa angústia, uma certa preocupação para os nossos corações. E eu quero orar com você, abrindo esse culto, iniciando esse culto, falando sobre isso, que você continue firme, que você continue esperançoso no Senhor, que você continue obedecendo todas as normas, todas as regras que o governo, o prefeito, o governador, o presidente estão trazendo para nós e estão nos orientando, que nós possamos seguir todas essas orientações e o Senhor já nos deu a vitória em nome de Jesus. Amém? Quero orar com você, abrindo este culto para a honra e para a glória do Senhor, em nome de Jesus, orando para que Deus esteja quebrantando o meu coração, o seu coração, e que esta noite seja especial, seja gloriosa no Senhor, seja uma noite de vitórias na presença do Senhor. Se você estiver ainda com o seu televisor ligado, desligue o seu televisor, saia das redes sociais, do WhatsApp ou qualquer uma outra, e fique atento a esta programação, fique atento a este culto, cultue ao Senhor nesta hora, em nome de Jesus. Grande Deus e eterno Pai, obrigado pela Tua presença nos nossos lares, obrigado pela Tua presença nas nossas famílias, obrigado pela Tua presença nas nossas vidas, Senhor. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade de poder cultuar ao Senhor. Meu Deus, obrigado porque o Senhor nos disponibiliza esta ferramenta para chegar até os nossos irmãos e irmãs, até as famílias da Tua igreja, o Teu povo espalhado sobre toda a face da terra. Deus da glória, que o Senhor esteja falando aos nossos corações nesta noite, de forma toda especial, a Tua graça nos envolva, Teu poder se revele sobre as nossas vidas nesta noite, Pai. Ministra os nossos corações, fala conosco através dos louvores, fala conosco pela Tua palavra, Senhor. Ministra os nossos corações nessa noite, vai tirando toda angústia, todo medo, toda preocupação, vai tirando toda aflição, todo cansaço físico, emocional, espiritual, vai tirando, Senhor, vai repreendendo toda seta, toda flecha, todo dardo inflamado do maligno, vai repreendendo, Senhor, todo pensamento contrário, meu Deus, vai repreendendo pelo Teu poder, em nome do Senhor Jesus Cristo. Traz alegria, paz ao nosso coração, é o que nós Te pedimos, desde já agradecendo, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Graças a Deus. Amados, mais uma vez eu quero agradecer a Deus pela vida do João, pela vida da Emily, que estarão louvando ao Senhor, e eu quero convidar você aí da sua casa, aumente o som aí na hora do louvor e louve junto com o Ministério de Louvor. Eu tenho dito e vou repetir, nós estamos com o Ministério de Louvor reduzido, né? A Emily e o João apenas, exatamente, para tentar obedecer ao máximo todas as ordens de não aglomerarmos, evitarmos todas as aglomerações, tá bom? Então, louve ao Senhor com alegria, exalte a Ele com o profundo do seu coração e deixe Deus ministrar a sua vida nesta hora, através dos louvores, em nome de Jesus. Amém.
O Senhor nos convida à verdadeira adoração neste momento, que Ele possa encontrar em mim e em você um verdadeiro adorador que o adore em espírito e em verdade. Amém? Louvemos ao Senhor. Aleluia, Jesus. Nós te adoramos, Senhor Jesus, nós te exaltamos, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que nós pensamos ou imaginamos. O Senhor tem o nosso mundo em tuas mãos, o Senhor tem o poder para salvar, tem o poder para restaurar, tem o poder para curar. Que nesta noite você possa declarar: Pai, Tu tens poder para salvar esta nação. Aleluia.
Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nós te exaltamos, Senhor, Tu és grande e poderoso, aleluia. Me aceitas com meus medos, falhas e temores, enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir Teus passos, a Ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, Ele venceu a morte, Ele é santo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre. Tu és autor, Senhor Jesus, da salvação. Tu és Jesus, a morte venceu, sobre a morte venceu. Nós te exaltamos, Senhor. Nós te glorificamos, Senhor, na beleza da Tua majestade, crendo que Tu és um Deus poderoso, um Deus vitorioso, um Deus santo, um Deus justo, um Deus fiel, um Deus de milagres. Tu és, Senhor Jesus, o Redentor. Nós te glorificamos, Senhor Jesus. Nós te exaltamos como igreja do Senhor. E nós declaramos que Tu tens poder para salvar, para libertar, para restaurar, para libertar o cativo, Senhor Jesus, para trazer cura aos enfermos. Oh, Pai, nós te exaltamos, Tu és maravilhoso. Vamos declarar mais uma vez este refrão. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aleluia, Jesus, santo, santo, santo és Tu. Aleluia!
Glória a Deus, Deus abençoe meu irmão João, minha irmã Emily, Deus abençoe o ministério de louvor em nome do Senhor Jesus, e que nós possamos continuar declarando que o nosso Deus é Deus acima de todas as coisas. Ele quebra todo laço, desfaz todo jugo, Ele move montanhas pelo seu poder, Ele é Deus acima de todas as coisas. Amém, querido? Amém, minha irmã? Amados e amadas do Senhor, eu quero fazer uma leitura com você. Passei a tarde de hoje meditando nesse texto, refletindo, pensando, orando, pedindo para que o Senhor fale ao meu coração, para que o Senhor ministre ao meu coração, que eu gostaria muito de falar com você, gostaria muito de trazer uma palavra da parte de Deus ao seu coração. E o Senhor falou muito forte no meu coração, e eu quero ler com você, se você puder acompanhar aí comigo da sua casa. Esse texto está em Marcos capítulo 4, versículo 35, Marcos 4, 35, na palavra do Senhor, que nos diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estavam no barco, e outros barcos os seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava enchendo-se de água. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e disseram: mestre, não te importa que morramos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois tão tímidos assim? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eterno Deus, grandioso Rei da glória, foi lida a tua palavra, e agora te pedimos em nome do Senhor Jesus, ministra as nossas vidas pelo poder da tua palavra, que esta palavra fale, ó Deus, aos nossos corações de forma toda especial, em nome de Jesus. Amados e amadas do Senhor, esse texto falou muito forte no meu coração, porém eu estive meditando um pouco antes, como foi o dia de Jesus, como foi aquele dia na vida de Cristo, na vida dos discípulos e na vida daquela multidão. Quando você olha lá no início do capítulo, no versículo 1, diz a palavra que Jesus ele está ensinando à beira-mar, ensinando à beira da praia, e a numerosa multidão se reuniu. A Bíblia diz, e torna, a palavra usa um termo muito interessante, uniu-se ou reuniu-se uma numerosa multidão, uma tão grande multidão, que ele precisou entrar no barco para ministrar. Eu imagino Jesus sendo exprimido ali na beira da praia, quem sabe com os pés na água. Ele sobe no barco para ministrar aquela multidão, para se fazer ouvido por todo aquele povo, por toda aquela gente. E ele passa o dia ministrando a palavra à multidão e aos discípulos. E ele cita uma série de parábolas. Ele fala da parábola da candeia, do grão de mostarda, a parábola da semente, a parábola, uma série de parábolas são ministradas pelo Senhor durante aquele dia. E no finalzinho da tarde, eu imagino o sol se pondo, todos cansados, todos também com aquela sensação de mais um dia de bênção, mais um dia de conquista, mais um dia de vitória. E Jesus então, ele dá a seguinte ordem para os seus discípulos: atravessem para outra margem, sigam para o outro lado, vão para a outra margem do mar. Prestem atenção nisso, queridos. Eu passei a tarde pensando sobre isso. Discípulo nenhum imaginou que iriam viver a situação que viveram naquela noite. A noite já havia começado, os discípulos já estavam em alto mar, e diz a palavra que sobreveio uma tão grande tempestade sobre o barco, que o vento era tão forte, que o barco era levado de um lado para o outro, e estava quase afundando. Eu fico imaginando, passei a tarde pensando sobre isso. Ninguém imaginou que esta noite seria
tão turbulenta, tão truculenta, tão difícil. Eu e você, há 10 dias atrás, há 15 dias atrás, no máximo, estávamos com a vida seguindo o seu fluxo natural, o seu curso natural, estávamos navegando simplesmente na obediência da palavra, da vontade de Deus, cada um seguindo o seu curso da vida. Ninguém imaginou que nós estaríamos vivendo esse momento. Por exemplo, eu não imaginei que há 1 semana, 2 semanas atrás, eu estaria hoje com a igreja vazia, apenas com pessoas me vendo e me ouvindo pela internet. Eu não me imaginei, em momento nenhum na minha vida, que eu não poderia abraçar as pessoas a quem eu amo, cumprimentar as pessoas quando me aproximo delas. É estranho demais, por exemplo, chegar aqui agora à tarde, ver o João, ver a Emily e não poder abraçá-los, não poder cumprimentá-los com o calor que nos comum, que é comum de todo brasileiro. Eu acredito que a grande maioria, a maioria arrasadora dos brasileiros gostam de se cumprimentar, abraçando, né? Tem quem diga aí que parece que em São Paulo dá 3 beijinhos, no Rio de Janeiro dá 2 beijinhos, mas o brasileiro, no modo geral, está sempre se tocando na hora do cumprimentar. Não que ninguém imaginou que nós viveríamos isso, não só no Brasil, mas o mundo todo está se afastando de abraçar, como disse lá o escritor de Eclesiastes. Amados e amadas do Senhor, mas a tempestade chegou na vida dos discípulos, a tempestade chegou na minha vida e na sua vida. É uma realidade que esse vírus está assolando a humanidade, é uma realidade que estamos vivendo esse tempo tempestuoso, esse tempo de tempestade, esse tempo de vendaval. É fato, é evidente, é uma realidade da que estamos vivendo. E diante dessas tempestades, nós podemos tirar algumas lições. Diante dessa tempestade, dessa experiência que os discípulos viveram, eu quero extrair algumas lições para a minha vida e para a sua vida. Diante dessa tempestade que nós estamos passando, por esses dias que nós estamos vivendo, eu quero extrair algumas lições. E a primeira lição que eu extraio para a minha vida nas tempestades da vida é que elas são inesperadas. É o que eu acabei de falar. Ninguém esperava, ninguém espera uma tempestade. No máximo, o tempo dá uma fechada e quando isso acontece, tudo bem, deu-se a entender, mas existem momentos na nossa vida, tempestades na nossa vida, que são exatamente como esta, da que os discípulos estão vivendo. Ela chegou intempestuosamente, quase não dou conta de falar. Ela chegou em um momento em que ninguém esperava, inesperadamente. Ela chegou sem mandar um telegrama, sem mandar um WhatsApp, sem mandar uma carta, não. Ela simplesmente chegou, ela simplesmente recebeu todos de surpresa, chegou e surpreendeu a todos os discípulos no meio daquela trajetória, assim como tem chegado nas nossas vidas, assim como chegou esta, assim como poderão chegar outras, assim como chegaram outras anteriormente na minha e na sua vida. Outro destaque que eu faço a respeito da tempestade, outro aprendizado que eu tiro para a minha vida e eu quero trazer para você, é que assim como elas são inesperadas, elas são muito perigosas. Elas podem destruir famílias, elas podem destruir cidades, ela pode destruir país, ela pode destruir tudo onde ela passa, ela vai passando e vai causando danos, vai causando destruição, vai causando mortes, vai causando ruínas terríveis. Diz a palavra no versículo 37, e o barco era varrido pelas ondas. Eu imagino o barco dos discípulos no meio do mar, eu imagino ali pescadores experientes, tentando o controle do remo, tentando o controle do leme, tentando o controle do barco, mas eles não conseguiam, eles simplesmente eram levados de um lado para o outro, nos perigos daquela
tempestade. Assim muitas vezes acontece na vida, na minha vida e na sua vida. Outra lição que eu tiro para a minha vida, ela muitas vezes chega de forma intensa nas nossas vidas e mexem com as nossas estruturas, mexe com a nossa base. Quantas famílias estão mexidas, quantas famílias estão enlutadas, quantas famílias estão apreensivas pelo desemprego, por esse tempo de quarentena, pelas informações que chegam até nós todos os dias. Há uma intensidade de informação chegando todos os dias, e eu quero aqui abrir um parênteses e pedir para você que nos acompanha, a irmã Tayene, ela postou algumas direções, algumas lições para as nossas vidas lá no Instagram. Se você puder, acompanhe Tayene Marcon ou Tayene Psicóloga. Você vai encontrar nas páginas da igreja, você vai encontrar algumas direções que vão nos ajudar neste momento difícil. Agora observe bem o que eu vou dizer para você. A intensidade desta tempestade pode causar uma série de dificuldades na nossa caminhada, na nossa vida. Muitas vezes pode ser mexida de uma forma muito grande por causa da intensidade das tempestades. Outra lição que eu tiro para a minha vida e eu quero trazer para você: muitas tempestades fogem ao nosso controle, não temos controle sobre ela. Eu imagino, quem sabe ali o capitão daquele barco, a pessoa que estava no comando daquele barco, não sei se Pedro, se Tiago, se João, não sei qual dos discípulos, mas eu imagino que ele tentou de todas as maneiras controlar o barco, mas chegou um tempo que ele disse: está fora do meu controle, eu não tenho mais o que fazer, eu não sei o que fazer, eu não tenho mais como resolver este problema. Amados e amadas do Senhor, a única coisa que os discípulos puderam fazer no meio daquela tempestade foi, quem sabe, orar e dizer: Senhor, salva as nossas vidas, poupa as nossas vidas, porque nós não temos capacidade, não temos o que fazer. Eu louvo a Deus, ontem eu ouvi uma reportagem do ministro da Saúde dizendo da possibilidade da cloroquina ajudar no tratamento contra o coronavírus, o Covid-19, alguns tratamentos experimentais, algumas ideias iniciais. Alguns cientistas começam a trazer algumas respostas para mim e para você, mas até agora nós vemos o quê? Uma tempestade que tomou o controle das nossas vidas, tomou o controle de muitas coisas na nossa caminhada. Agora, amados e amadas do Senhor, eu destaco também alguns questionamentos que a tempestade pode trazer, alguns conflitos interiores que nós enfrentamos. O primeiro que eu quero destacar está no versículo 35. Como eu e você podemos conciliar obediência à palavra e tempestade? Como nós podemos conciliar essas duas coisas? Ei, eu sou obediente à palavra, sou servo do Senhor, a minha família está nos pés do Senhor, sou fiel dizimista, sou fiel na casa do Senhor, cumpro com os meus deveres. Que história é essa de tempestade chegar na minha casa? É exatamente isso que eu quero dizer. Queridos, os discípulos estavam obedecendo uma ordem do próprio Cristo: passem para o outro lado. Eles passaram o dia na beira da praia trabalhando, eles passaram o dia ministrando para uma grande multidão, e agora estavam continuando na prática da obediência à palavra de Deus. Entraram no barco, esta era a ordem expressa de Jesus, e atravessem do outro lado. Queridos e queridas do Senhor, você e eu estamos enfrentando uma tempestade, mesmo em obediência à palavra do Senhor. E esta é uma lição que a tempestade pode nos ensinar. Não é apenas para o ímpio, o injusto, não. A igreja do Senhor também passa
por vendavais, também passa por adversidades, também passa por situações difíceis, e que eu e você, em meio a estas tempestades que temos enfrentado, possamos continuar andando em obediência aos mandamentos do Senhor. Nós olhamos para a Bíblia, nós vamos encontrar uma série de exemplos que mostram que homens e mulheres fiéis viveram tempestades na sua vida. Paulo, Pedro, Marcos, Mateus, João, Elias, Eliseu, e assim vai, uma gama, talvez todos eles, talvez todos os homens e mulheres de Deus passaram por adversidades, passaram por oposição, por perseguição, não por se oporem a Deus, mas por obedecerem a palavra de Deus, por andarem em obediência à palavra de Deus. Eu faço uma pergunta para você: como que eu posso conciliar tempestade e presença de Deus? Como eu posso conciliar tempos tempestuosos e presença de Deus? Como assim? Como assim? Como assim eu viver uma tempestade se Deus está na minha vida? Observe no versículo 35 e 36. Jesus estava no barco com os seus discípulos. Jesus estava no barco, era presente, estava na popa do barco junto com os seus discípulos. Acontece que ser igreja, que ser cristão, que ser discípulo não é viver sob uma redoma. Que eu estou protegido, não molho, não recebo vento, não tem problema, não tem perigo para assolar a minha vida. Como conciliar isso? E esse talvez seja um dos nossos maiores desafios, principalmente nesses dias. Como conciliar a ideia de que, já que eu sou discípulo, eu estou vivendo essa adversidade. Meu irmão e minha irmã, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque o seu Senhor venceu, e eu e você também venceremos pelo poder de Deus nas nossas vidas. Amém, igreja? Eu quero te desafiar a entender que Deus está com você. Há alguns meses eu li um livro de John Bevere, o nome é Deus, cadê você? Jó, no capítulo 28, versículos 8 e 9, se eu não me engano, ele disse assim: olha, eu olho para o Oriente e não vejo Deus. Eu olho para o Ocidente, não consigo contemplar Deus. Eu olho para frente, para o norte, para o sul, não vejo Deus, não consigo contemplar Deus em momento nenhum. E assim muitas vezes nós nos sentimos, nesse momento de adversidade, nesse momento de luta. É exatamente dessa maneira com que muitas pessoas se sentem, abandonados, e perguntam: Deus, cadê você? Deus, onde o Senhor está? O Senhor me abandonou. O povo do Egito teve essa sensação, o povo que saiu do Egito para a terra que o Senhor havia prometido. Eles tiveram essa sensação, a sensação que haviam sido abandonados pela graça, abandonados pela presença do Senhor. Você já teve momento na sua vida que você sussurrou baixinho, e você mal acabou de completar a frase, e a resposta do Senhor já havia chego na sua vida? Quantas vezes você mal se ajoelhou para orar, pediu e o Senhor respondeu, e você disse: Deus é fiel, testemunhou na igreja, testemunhou para as pessoas, testemunhou nas redes sociais, aquilo que aconteceu na sua vida. Agora existem momentos na nossa vida, que nós gritamos, que nós clamamos, dizemos: Mestre, não se te dá que morramos, não está vendo que nós estamos morrendo? Existem momentos que mal sussurramos e a bênção chegou. Existem momentos que gritamos alto, a todos os pulmões, e parece que Deus não se faz presente. Esse é o desafio que a tempestade
nos oferece conciliar a presença de Deus nas nossas vidas em meio às tempestades. Conciliar o fato de que Jesus está dormindo com a cabeça no travesseiro, lá na popa do barco, em tempos de tempestade. Talvez você esteja se perguntando, como assim? Deus dormindo no meio da tempestade, eu passando por um vendaval, por um furacão, e o Senhor simplesmente dormindo. Sabe por quê, queridos, que Jesus estava dormindo? Sabe por quê que Jesus estava tão tranquilo, descansando com a cabeça no travesseiro? Porque lá atrás, quando eles ainda estavam na beira da praia, Ele deu uma ordem expressa: passem para o outro lado. Esta é a ordem, independente da tempestade, independente da adversidade, nós passaremos do outro lado, pelo poder de Deus, pela graça do Senhor, que nos envolve, que nos fortalece, que nos edifica, que nos renova a cada manhã, pelo seu poder. Aleluia. Talvez você esteja com uma série de perguntas hoje. Mestre, não te importa que morramos? Ou talvez você esteja ouvindo lá no seu interior o próprio Cristo perguntando: por que sois tão tímidos assim? Por que essa timidez? Por que se acovardar? Por que retroceder em meio à adversidade? Por que sois tão tímidos? Ou então, nós nos perguntamos: Senhor, o Senhor não está vendo que eu estou morrendo? Perguntas pertinentes na tempestade. Mas eu gostaria que você ouvisse a ordem expressa do Senhor no versículo 35. Passemos para a outra margem. O destino dos discípulos não era o naufrágio. O destino da igreja não é o naufrágio. O meu destino, o seu destino não é o naufrágio. Nós passaremos para o outro lado. Talvez há 10 dias atrás você nunca tenha imaginado que estaria vivendo este momento. Eu não gostaria que você ficasse olhando apenas para este momento, mas se lembre da promessa de Deus sobre a sua vida. Se lembre que Deus tem algo grande, algo maravilhoso para fazer na sua vida e através da sua vida, pelo seu poder. Não se esqueça, mesmo na tempestade, Deus está com você. O Senhor não te abandonou. Talvez você pergunte agora: Deus, onde o Senhor está? Ele está te respondendo: eu estou com você, meu filho, minha filha, na tua embarcação, e a paz do Senhor vai reinar sobre a sua vida. Amados e amadas do Senhor, Jesus só pode descansar no meio da tempestade, porque Ele sabe que Ele nos dará a vitória, e por isso que eu e você, mesmo em meio às adversidades, possamos descansar na paz do Senhor, que excede todo entendimento, porque até o mar, até os ventos lhe obedecem, lhe devem obediência, e o mar se calou, e o vento cessou, e houve grande bonança pelo poder de Deus. Que a tua vida seja alvo da grande bonança, que a tua família seja alcançada pela bonança, porque o mesmo Deus que ordenou aos ventos e aos mares que cessassem com a sua fúria, já tem ordenado a vitória sobre as nossas vidas pelo seu poder, em nome de Jesus. Meu irmão e minha irmã, eu quero orar com você, eu quero abençoar você, eu quero ministrar sobre a sua vida em nome de Jesus. É aquele que tem autoridade para repreender o vento e o mar, tem propriedade, tem autoridade para trazer alegria para o aflito, trazer paz para o coração agoniado, angustiado. Ele tem poder para ministrar a minha e a sua vida, em nome de Jesus. Eu quero estender as minhas mãos. Nós temos o costume de chamar as pessoas para virem até o altar, principalmente nas quintas-feiras, que é um culto de cura e libertação.
libertação. Eu quero fazer isso simbolicamente com você nesta noite. Eu quero estender as minhas mãos e abençoar a sua vida. Receba a bênção do Senhor nestes dias de aflição, nestes dias de tempestade, nestes dias de vendaval, de ventania, de angústia. A bênção do Senhor, a paz do Senhor, a graça do Senhor esteja sobre a sua vida. Que nesses dias onde as tempestades assolam a minha e a sua embarcação, que nós possamos olhar, que nós possamos esperar, que nós possamos confiar no autor e consumador da nossa fé. Que a graça do Senhor envolva a tua vida em nome de Jesus, e que na minha vida e na tua vida seja repreendida toda tempestade em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu abençoo o Brasil, eu abençoo toda a face da terra, em nome de Jesus. Que essa virose retroceda, que essa pandemia retroceda, que esta doença seja repreendida, em nome de Jesus, e a graça do Senhor envolva toda a igreja, em nome de Jesus. Amados e amadas do Senhor, que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu quero, antes de encerrar este culto, convidar você para participar da nossa programação. Nós estamos com o relógio de oração, todo o dia, 24 horas por dia, 30 minutos cada pessoa, ou tantas pessoas que quiserem. Se você quiser fazer parte deste relógio de oração, inscreva-se aí no canal da igreja pelo Facebook, coloque o seu nome, coloque o horário que você quer escolher para orar, e ore conosco em nome do Senhor Jesus. Eu quero também convidar você para continuar firme na presença do Senhor, e você continue praticando a sua obediência, a sua fidelidade com a palavra do Senhor. Eu quero neste momento convidar você para ser um fiel dizimista na casa do Senhor, um fiel ofertante na casa do Senhor, que você possa, com a sua fidelidade e obediência, mesmo diante desses dias tempestuosos, fazer cumprir a palavra de Deus na sua vida com obediência em nome de Jesus. Eu quero orar com você mais uma vez, antes de encerrar o nosso culto. Grande Deus, obrigado, Senhor, porque apesar das tempestades, e sabemos que elas podem fazer parte do currículo das nossas vidas, e elas vêm para fortalecer a nossa fé. O fogo não é para nos destruir, mas para nos purificar, nos fazer mais firmes no Senhor. Cada dia, fortaleça a tua igreja, edifica a tua igreja pelo teu poder, em nome de Jesus. Que a graça de Deus Pai, o amor de Jesus Cristo, as insondáveis consolações do Espírito Santo de Deus, esteja envolvendo toda a igreja do Senhor Jesus espalhada sobre a face da terra, de hoje para todo sempre. Amém, amém, amém. Compartilhe esse vídeo. Amém? Deus abençoe a sua vida. Beijo no coração, em nome de Jesus.